Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da nossa jornada da Carta de Crédito Descomplicada. Hoje nós vamos focar mais na conferência de documentos. Tenho muitas coisas interessantes para te mostrar e algumas informações importantes no final desse vídeo, ok? Vamos lá? Muito bem, Carta de Crédito Descomplicada, tornando a emissão e a conferência em um processo simples e seguro. Esse é o nosso objetivo. O que eu vou falar hoje aqui é mais uma parte, como eu disse, né, dessa jornada que tem mais de 15 horas, né, de conhecimento aí, de conteúdo, e eu estou trazendo algumas pinceladas para você, ok? Então vamos lá. Muito bem, então a gente gostaria de apresentar um pouco do que a brochura fala sobre o padrão para exame de documentos que está no artigo 14 da OCP 600, ok? Então, ela vai falar que, seja o banco designado, seja o banco conformador, o banco emitente, eles devem examinar uma apresentação de documentos para determinar unicamente com base nos documentos se os mesmos parecem ou não, em sua face, constituir uma apresentação conforme, ou seja, se eles estão de acordo com os termos e condições da carta de crédito. A palavra em sua face, no inglês, é on their face, significa com base no que você vê no documento, tá certo? Então, olhando unicamente no documento, você faz sua análise. É bastante interessante notar que existem 3 linhas que o banco tem que seguir para conferir um documento. Primeiro, quando ele vai conferir um documento, ele deve bater os documentos com os termos da carta de crédito. Então, ele pega cada documento e vê se ele cumpriu aquilo que a carta de crédito exigia. O segundo ponto é que os bancos devem conferir documentos contra documentos. Por quê? Porque documentos contra documentos, se houver alguma discrepância entre eles, a brochura diz que constitui discrepância em relação ao crédito, tá certo? Então eles não podem estar em conflito. E o terceiro ponto é que quando se vai conferir documentos, os bancos vão também levar em conta o que a brochura 600 diz, que não necessariamente está escrito numa carta de crédito. Há cláusulas da brochura que são dadas, são aplicadas, por exemplo, com documento em relação ao documento de transporte, né? Então, há coisas que não precisam estar escritas na carta de crédito, mas o banco as considerará. Por quê? Porque estão nas regras uniformes. Então, tem muita gente que fala assim, mas a carta de crédito não pedia isso, pois a brochura fala que isso é necessário no documento de transporte marítimo, por exemplo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, a discrepância pode ser criada quando a pessoa não conhece a legislação, pensa que é apenas o que está escrito na carta de crédito, tem que estar igualzinho nos documentos, tá certo? Bom, outro ponto importante é a questão do prazo que os bancos têm para conferir documentos. Os bancos têm, segundo a OCP 600, 5 dias úteis locais, tá certo? Onde eles estão localizados para conferir documentos e determinar se eles estão ou não de acordo com os termos da carta de crédito e avisar a quem os apresentou, tá certo? Então ele tem um tempo para se posicionar. Outro ponto muito importante é com relação ao período de apresentação. O período de apresentação ele é válido apenas quando a carta de crédito exige documentos reais de transporte. Por que eu digo reais? Porque existem documentos que não são considerados de transporte, como o FCT, que é Forwarder Certificate of Transport, Forwarder Certificate of Receipt, o FCR, Mates Receipt, são documentos de transitário de carga que não são considerados documentos de embarque real. Eles, na verdade, o transitário está recebendo a carga, mas não é considerado ainda o embarque. Se a carta de crédito pedir este documento, então o período de apresentação não deve ser levado em conta. Ou se a carta de crédito pede cópias de documentos. O período de apresentação não serve para esses casos, só serve quando estamos falando de documento real de embarque. Marcelo, o período de apresentação sempre tem que ser 21 dias? Não necessariamente. Essa questão dos 21 dias, a brochura vai dizer que quando não houver um período de apresentação estipulado, então os bancos não aceitarão documentos apresentados após 21 dias do embarque. Agora, o período de apresentação ele pode ser 10, 15, 30, não importa o que estiver escrito na carta de crédito, mas ele só vale para os documentos de transporte verdadeiros mesmo, documentos reais de transporte, tá certo? Então, outro ponto importante, que é uma premissa para a conferência de documentos, é que os dados dos documentos não necessitam ser idênticos, porém não devem ser conflitantes. Vamos ver isso já já. Outros documentos que não a fatura podem conter a descrição das mercadorias ou prestação de serviços em termos gerais, que não sejam conflitantes com a sua discriminação no crédito.
Então, 2 pontos aqui. A descrição da mercadoria que está na carta de crédito, ela deve estar na fatura, mas não necessariamente na mesma ordem, aquela tipo imagem espelho. A SBP vai tratar exatamente desse tema. A descrição que estiver no crédito deve estar na fatura, ainda que não seja na mesma forma, em algum campo da fatura deve ter esses detalhes, tá certo? Então, desde que eles estejam em algum lugar da fatura, está ok. Agora, o que a brochura vai dizer é que os outros documentos não precisam ter essa descrição completa, desde que o que contiver nos outros documentos não esteja conflitante com o crédito e com a fatura, ok? Muito bem. Outro ponto que é bastante relevante é que, com exceção da fatura, documento de seguro e de transporte, se a carta de crédito não mencionar por quem os documentos devam ser emitidos ou qual o seu teor, os bancos vão aceitar o documento conforme apresentado, desde que seu teor aparentemente, né, satisfaça a função do documento exigido e atenda à linha D do artigo 14, que é exatamente essa, que os dados nesses documentos não necessitam ser idênticos, porém não devem ser conflitantes com os outros documentos. Então é muito importante isso, né, a gente observar esse padrão. Outra questão. Caso o beneficiário de um crédito apresente documentos que não tenham sido requeridos no crédito, os bancos poderão desconsiderá-los e devolvê-los ao beneficiário. Porque muitas vezes o exportador apresenta um documento que a carta nem exigia. Não tem nenhum problema. O banco pode simplesmente encaminhar com os outros documentos ou pode devolvê-lo. Tá certo? E aqui eu lembro também da questão não documentária, quando a carta de crédito traz uma cláusula sem mostrar o documento respectivo que vai indicar que a cláusula foi cumprida. Então não adianta nada você pôr uma cláusula numa carta de crédito, mas não mostrar como o banco poderá ver que ela foi cumprida. E aí se torna uma condição não documentária, não documentary condition. Então, muito importante sempre ter o documento que prove que a cláusula foi cumprida. Tá? Ponto bastante importante também, ainda sobre o padrão de conferência de documentos, é que os bancos não assumem algumas responsabilidades. Aliás, não assume nenhuma responsabilidade pela forma, suficiência, exatidão, autenticidade, falsificação ou efeito legal de documento algum. Condições gerais ou específicas estipuladas em um documento ou nele sobrepostas, descrição, quantidade, peso, qualidade, embalagem, entrega, valor. Enfim, estão aqui todas as responsabilidades que o banco não assume, porque o banco está trabalhando com aquilo que vê, com os documentos que estão na sua frente. Ele não tem condição de saber se de fato o que está lá está de acordo com a mercadoria que está no porto, se é verdade, se aquele documento de fato não pode ser uma falsificação. Ele não tem condição, às vezes, de determinar isso. Ele pode desconfiar, e se desconfiar, vai conversar realmente com a contraparte. Mas o banco, por si só, ele não tem essa responsabilidade de saber, por exemplo, se o peso que está lá foi de fato o peso que estava no porto. Ele não tem como saber isso. Por isso que a brochura faz esse disclaimer, tá bom? Ainda sobre a apresentação de documentos, a gente define aqui o Compliant Presentation, que é a apresentação em boa ordem, ou seja, os documentos estão de acordo com os termos do crédito, os documentos não estão discrepantes nem conflitantes entre si, e também os documentos cumpriram o que a UCP 600 solicita, ainda que não esteja escrito na carta de crédito, tá? Então, quando um banco designado, por exemplo, o banco confirmador ou emitente, determina que uma apresentação está em conformidade, deve honrá-la ou negociá-la, ok? Então, é muito importante isso. Tendo determinado que uma apresentação esteja de acordo com os termos e condições do crédito documentário, um banco emitente e um banco confirmador devem cumprir suas obrigações no crédito, deve pagar, honrar ou se comprometer em pagamento, ok? Muito bem, vamos ver alguns exemplos de documentos e discrepâncias mais comuns? Pois bem, o documento de embarque é um dos documentos que mais causa discrepância. A companhia marítima ou despachante às vezes não observam um dos pontos mais importantes, que é o onboard notation, a anotação a bordo. Então, antes de falar nisso, deixa eu dizer uma coisa para você. O conhecimento de embarque, ele muitas vezes vem com essa expressão pré-impressa, shipped on board. Essa expressão, quando ela estiver contida no conhecimento de embarque, a data de emissão do conhecimento vale como data de embarque. Porém, se houver um onboard notation, como você está vendo aqui, essa onboard notation vai ser, de fato, a data a ser considerada como data de embarque. Então, ela deve realmente estar escrito onboard, clean onboard, laden onboard, shipper onboard, não importa, ou só onboard, com a data, tá? Agora, existem conhecimentos de embarque que vêm com a expressão received for shipment.
Essa expressão no lugar de shipped on board, ela não é válida para reconhecer o embarque. Portanto, neste caso, a anotação a bordo, onboard notation, é obrigatória, tá? Então, se tiver o received for shipment, precisa ter a data de embarque aqui no onboard notation, tá? E existe um outro ponto também, que são BLs que contêm mais de um porto de embarque. Você já viu? Tem casos que acontecem onde o BL tem 2 portos de embarque. Se houver essa situação, tem que haver 2 onboard notations, uma para cada local de embarque, tá certo? Onde você encontra isso? Na legislação da OCP 600 e na SBP 745, nos artigos que eu estou indicando aqui na tela. Então, resumindo, o onboard notation, quando a gente tem o onboard notation no conhecimento de embarque, é a data que estiver nele que é considerada como a data de embarque e que será o critério utilizado para a gente calcular, portanto, o vencimento para pagamento da carta de crédito. Se a carta de crédito tiver um vencimento a tantos dias, X dias da data do embarque, ok? Bom, outra também muito comum é o intended vessel. Quando a gente olha aqui intended vessel, esse campo é navio pretendido. Quando o conhecimento vem aqui com o nome de um navio neste campo, mesmo que o embarque seja feito nele, que era uma pretensão, você vai precisar de um onboard notation, que deve indicar a data de embarque e o nome desse navio real. Neste exemplo que eu estou dando aqui, o navio é diferente do navio que estava pretendido, mas ainda que seja igual, tem que ser colocado aqui o onboard, a data e o nome da embarcação efetiva. Tá? Essa é uma discrepância muito comum também apresentada pelas empresas que não prestam atenção, às vezes, se o despachante ou a companhia marítima colocou o onboard notation dessa forma. Eles falam, mas a carta de crédito não pede isso, mas não precisa, está escrito na legislação, nas regras de usos uniformes, tá bom? Tá aí a legislação, artigo 20A2. Outro ponto também é o Intended Port of Loading, que é o porto de embarque pretendido. Se o conhecimento de embarque contiver este campo, tá? Então, é necessário onboard notation e essa onboard notation precisa conter o porto de carregamento que consta do crédito, a data de embarque e o nome da embarcação. Então, é muito importante esse detalhe também. Se o modelo que você usa de BL contém este campo, como o porto de embarque pretendido, você precisa reconfirmar na onboard notation, ok? A legislação está na OCP 600, artigo 20A3. Muito bem, outro ponto bastante importante, que geralmente causa muita discrepância, é a questão da assinatura do agente no lugar do transportador no conhecimento de embarque, marítimo ou multimodal. Então, sempre que houver isso, o agente deve ser nomeado e deve indicar que está assinando como agente por conta do transportador, com expressões, por exemplo, como as agent for the carrier ou as agent on behalf of the carrier. Veja aqui do lado direito, você vê um exemplo, né? Asia Marine Lines as agent for the carrier, tá vendo? E aqui você deve indicar qual é o transportador. Agora, se o conhecimento de embarque já trouxer em algum lugar a indicação de quem é o transportador, quem é o carrier, você não precisa citar esse nome aqui, tá? Este é um ponto de bastante discrepância também apontado pelos bancos, porque as empresas e despachantes falham em apresentar isso, também quando apresentam documentos aqui no Brasil. A legislação está aí, né, na UCP 600, artigo 20A1 e SBP 745E5C, né, o artigo E5C. Muito bem, aqui a mesma coisa com a assinatura do agente no lugar do comandante, que a gente chama de master. Então, o agente deve ser nomeado, né? Então, o agente aqui, as Marine Lines, as agent for master ou for the master, né? Então, ou on behalf of the master. Então, aqui, nesse exemplo, você vê aqui que está devidamente indicado, nomeado o agente, e ele está agindo por conta do capitão ou comandante do navio. Isso é bastante importante, tá bom? A legislação também eu deixo para vocês aí, tanto da OCP quanto da ISBP 745. Muito bem, vamos fazer esse exercício de fixação juntos? A data de emissão do conhecimento de embarque marítimo, né, no caso, né, do conhecimento marítimo, será considerada a data de embarque, a não ser que dele conste uma anotação a bordo, ou board notation, indicando a data de embarque. Caso em que a data indicada na anotação a bordo será considerada como data de embarque. Essa afirmação está correta? O que você acha? Né? Lendo aí o exercício, está correto? Ou seja, se houver um onboard notation com data, essa é a data que vale para a data de embarque, a afirmação está correta, exatamente isso. Muito bem.
Tá aí, ó, né, a legislação aí para você conferir. Muito bem. Agora um outro caso. Um banco recebeu os documentos para serem analisados sob uma carta de crédito. O BL foi assinado por um agente e constava a seguinte anotação no BL: as agent for the carrier. O documento continha o nome do carrier na parte superior do documento. O banco apontou discrepância, afirmando que o exportador falhou ao colocar a anotação as agent for the carrier somente. Deveria ter colocado as agent for the carrier Maersk Line. Você concorda com a posição do analista do banco? Acha que o banco está correto em sua análise? O que você acha? Pense. O banco não está correto, obviamente. Por quê? Porque está dizendo aqui que o documento continha o nome do carrier na parte superior do documento. Então, o carrier já estava identificado. Portanto, não precisaria repetir o nome dele na anotação ali, tá bom? Muito bom. Tá aí, ó. Se um agente assinar o MTDBL no lugar do transportador, se o transportador já estiver identificado como tal em alguma parte do documento, a menção do documento pode ser apenas agent for the carrier ou agent on behalf of the carrier. Muito bem, vamos falar um pouquinho de AWB, de embarque aéreo. Queria contar para você uma questão bem interessante aqui, né? Então, aqui um exemplo de um caso que foi submetido à ICC de Paris. Então, a pessoa perguntou: eu tenho uma grande questão sobre a data de voo mostrada no AWB, uma vez que a ISBP 745 tem uma opinião diferente sobre a data de embarque no AWB em comparação com a ISBP 681, que era anterior. A ISBP 681, no seu parágrafo 140, né, aceita a data de voo como a data de embarque. Mas a ISBP 745 declara que o AWB necessita conter uma anotação específica da data real do embarque, o que está em linha com o CP 600, artigo 23A3. Bom, minha questão é: podemos considerar a data de voo como uma anotação específica da data real de embarque na nova ISBP? Ou o AWB deveria declarar a anotação como shipment date ou shipment date, actual shipment date, ou seja, a data real de embarque? A resposta foi dada pelo grupo de trabalho e, de acordo com a opinião ICC R859, a data declarada na caixa, no box, flight date, não pode ser considerada como a data de embarque. Então, isso foi alterado com o advento da ISBP 745. Então, a razão é a seguinte: a OCP 600 determina a data de emissão como a data de embarque. Qualquer desvio requer uma anotação específica. A OCP 600 acomoda formas diferentes de airway bills, né, de conhecimento de embarque aéreo, e não é restrita aos box states, ou seja, não é restrita às caixas, às datas, os box usados para informar datas. Então, o box flight date no AWB é emitido pelo carrier para indicar a programação de embarque e sua data. Não qualifica como uma anotação específica de acordo com o CP 600, sub-article 23A3. É para ser classificado como outra informação e, de acordo com o último parágrafo mencionado acima, no subartigo, não será considerada como a data de embarque. Portanto, pessoal, esse é um case que foi respondido, né? Na brochura antiga é diferente da brochura, quer dizer, a ISBP antiga é diferente da ISBP nova. Então, para mostrar para vocês aqui, os AWBs, depois do advento da ISBP 745, precisam mostrar a data de voo real. Então, aqui tem um exemplo, tá vendo? Actual Flight Number and Shipment Date, tá certo? E aí vem aqui a assinatura e tal, né, da companhia aérea. Aqui é a mesma coisa, ó, Flight Date, tá bom? Então, os conhecimentos aéreos precisam ter essa data. Não pode ser como era antigamente. O que eu quero dizer é que você precisa ter uma data real de voo, não pode ser mais naquela caixinha Flight Date, tá bom? Muito bem, falar um pouquinho de documento e cobertura de seguro, são exemplos que eu estou dando aqui nesta aula, né? Quando se fala de seguro, a OCP vai dizer que quando o documento de seguro indicar ter sido emitido em mais de uma via original, todos os originais deverão ser apresentados.
né? Então não adianta, isso é uma discrepância que acontece. Às vezes a empresa entrega apenas uma via e o analista olha e vê que foi emitido em mais de uma via e aponta a discrepância porque todos deveriam ser entregues, ou deveriam ter sido entregues. As notas de seguro não serão aceitáveis, então não adianta a empresa entregar uma nota de seguro quando a carta de crédito pede um insurance policy, né, uma apólice de seguro, ou pede um certificado de seguro. Esse é outro ponto. Uma apólice de seguro será aceitável em lugar do certificado de seguro ou declaração consoante cobertura aberta. Às vezes, quando a carta de crédito pede declaration under an open cover, a apólice de seguro será aceitável no lugar disso, tá bom? Outro ponto importante, o documento de seguro deverá indicar o valor da cobertura de seguro e constar na mesma moeda do instrumento de crédito. Às vezes a empresa apresenta uma apólice de seguro com uma moeda diferente da carta de crédito, vai criar discrepância. Se não houver menção no crédito a respeito da cobertura de seguro exigida, o seu respectivo valor deverá ser no mínimo 110% do valor CIF. O CIF aqui é aquele Incoterm, né? Marítimo, Cost, Insurance and Freight. Né? Então isso é quando o beneficiário, o exportador, ele produz a mercadoria e ele paga pelo seguro internacional da carga e mais o frete, tá certo? Ou CIP, que é o Carriage and Insurance Paid, que é para modalidades que não sejam marítimas, né? Muito bem. Outro ponto que eu quero também trazer rapidamente aqui, só estou dando exemplos, né? É muita coisa, a gente poderia falar por muitas horas de documentos, o certificado de análise. Né? Esse é um modelo de certificado de análise da Mitra SK do Brasil, né, do Rio de Janeiro, quando uma empresa às vezes recebe uma carta de crédito e solicita que a mercadoria tenha uma análise, tenha que apresentar um certificado de análise da mercadoria. Então esse é um exemplo aqui de minério de ferro. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é com relação à assinatura desse certificado. Veja que ela está assinada, não há uma assinatura física, né? Você vê aí até um QR Code, você vê o nome, eu cobri obviamente por questão de sigilo, o nome da pessoa, o gerente operacional, que assina esse certificado de análise falando sobre as características aí da mercadoria, né? De acordo com o que o crédito requer. Então, esta assinatura, né, a minha pergunta para você essa assinatura eletrônica é válida nesse certificado para as questões da OCP 600? É discrepância ou não é discrepância? A gente não consegue dizer se a gente não conhecer o que diz os artigos da OCP 600. Então, assinatura em documentos, e a SBP também vai falar sobre isso, 745 de A35 a 38, vai dizer que uma assinatura não precisa ser de forma manual. Portanto, uma assinatura pode ser pré-impressa ou escaneada, pode ser assinado, documento, né? Por uma assinatura em facsímile, que é uma coisa muito antiga, né? Os mais velhos vão entender, assinatura perfurada, chancela, símbolo ou qualquer outro método de autenticação mecânica ou eletrônica. Uma exigência para que um documento seja assinado e carimbado se satisfaz com a assinatura e o nome do signatário indicado e carimbado de forma mecanográfica ou à mão. Né? De acordo com a SBP 745 A35C, uma menção de que o documento foi autenticado eletronicamente e que não requer assinatura ou palavra de efeito similar, não representa por si só o método eletrônico de autenticação. Porque às vezes vem no documento, esse documento foi autenticado eletronicamente. Só isso não é suficiente. Mas a forma como está aqui nesse certificado de análise, então não há problema, esse documento está assinado corretamente para efeitos da brochura. Tá bom? Outro ponto importante aqui, assinatura em documentos também, é que uma declaração do documento indicando que a autenticação pode ser verificada ou obtida por meio de uma referência numa URL, né, no website, constitui o método eletrônico de autenticação de acordo com o CP 600. Porém, os bancos não vão acessar tais websites para verificar ou obter tal autenticação. Não é obrigação, mas é possível você colocar no documento que é possível verificar a autenticação por meio de algum site, tá? O requisito de que o documento seja legalizado, autenticado, certificado ou algo semelhante estará satisfeito com qualquer assinatura, marca, chancela ou rótulo que conste do documento e aparentemente satisfaça esse requisito, ok? Eu queria, neste momento agora, te oferecer algo. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de se aperfeiçoar nesse produto, após essa jornada que eu mostrei apenas alguns pontos, dei umas pinceladas, né, em carta de crédito e conferência de documentos, eu gostaria de mostrar a você um conteúdo completo, com cerca de 15 horas de informação, de forma organizada e sequencial, que poderá te servir como um material rico de consulta. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer agora sobre essa oportunidade.
Como você sabe, além dessas videoaulas, tenho realizado publicações nas redes sociais sobre carta de crédito com o objetivo de tornar o assunto descomplicado, para aqueles que, assim como você, se interessam por esse assunto de grande impacto nos negócios internacionais. É bom lembrar que grande parte das transações comerciais internacionais utilizam a carta de crédito movimentando bilhões de dólares. Devido a esses posts e ao meu histórico no mercado, tenho recebido muitas mensagens sugerindo que eu realize um curso de formação no tema. Como tenho muita preocupação com a qualidade do que faço, fiz algumas pesquisas sobre isso no mercado e geralmente você encontra cursos sobre emissão de carta de crédito mais conferência de documentos, gerando investimento em torno de R$ 1.400, né? Então, ou tem esses cursos separados também, mas geralmente um curso completo seria mais ou menos isso. Mas para continuar colaborando com o seu crescimento profissional neste assunto, de forma que você se sinta mais seguro e eficiente com o tema, decidi realizar um curso completo com cerca de 15 horas, falando sobre os temas como emissão de carta de crédito e conferência de documentos. E como resultado esperado, eu creio que você terá um maior conhecimento para aplicação em operações estruturadas, reconhecimento profissional e preparação para explorar novas oportunidades na sua carreira. Além disso, você poderá acessar o curso durante um ano, no momento que quiser, utilizando o mesmo, inclusive, como fonte de consulta. Amanhã, na nossa live, eu vou anunciar essa oportunidade única com desconto inacreditável. Vou fazer isso apenas dessa vez, como preço de lançamento e nunca mais praticarei esse preço. Esta é minha promessa. Tenho certeza de que sua produtividade com emissões ou conferência de documentos aumentará muito depois de realizar esse curso e isso afetará diretamente sua credibilidade e reputação no mercado. Eu mesmo sou prova viva disso. Amanhã teremos uma live, então. Isso mesmo, estaremos ao vivo e vou responder algumas perguntas que recebi durante essa semana e trazer um pouco mais de detalhes para você a respeito desse curso, dessa oferta única que faremos para essa turma inaugural. Te vejo amanhã às 19h57. Não perca, foi um prazer estar com você até aqui. Te espero amanhã. Um abraço.